Quem foi Jessé na Bíblia? Jessé foi o pai do rei Davi e o ancestral de vários personagens bíblicos importantes. A história de Jessé na Bíblia está registrada no Antigo Testamento, principalmente no primeiro livro de Samuel. Mas por ter sido o progenitor de Davi, Jessé é citado em várias passagens bíblicas. A maioria dos estudiosos concorda que o significado exato do nome Jessé é desconhecido. Jessé pertencia à tribo de Judá. A Bíblia diz que ele era filho de Obed e neto de Boaz e Rute, a Moabita. Boaz foi uma pessoa próspera em seu tempo, e o mesmo também parece ter acontecido com Jessé. À luz dos textos bíblicos, é possível concluir que Jessé era um rico proprietário de terras muito próspero em Belém. Ao que parece, a economia de Jessé vinha da criação de ovelhas e cabras. Sem dúvida, dentre os filhos de Jessé, Davi é o mais conhecido. Jessé também foi avô do rei Salomão, filho de Davi. Jessé aparece com destaque na narrativa bíblica do texto que registra a ocasião em que o profeta Samuel foi até Belém com o objetivo de ungir o novo rei de Israel. Naquela ocasião, Jessé fez que seus filhos que estavam presentes se apresentassem diante de Samuel. No entanto, o texto bíblico diz que nenhum deles era o escolhido de Deus. Então, quando Samuel perguntou a Jessé se não havia mais nenhum filho, Jessé lhe informou que havia um outro filho, que era o mais novo. Davi, naquela ocasião, estava no campo apacentando as ovelhas da família. Quando Davi chegou à cerimônia, Deus confirmou a Samuel que ele era o escolhido. Mas apesar de Davi ter sido ungido rei de Israel naquela ocasião, a maioria dos estudiosos concordam que nem Jessé, nem seus outros filhos e nem mesmo Davi entenderam as implicações daquela unção. Quando Davi foi ungido por Samuel, de acordo com a ordem do Senhor, Jessé já era um homem idoso. Na sequência da história bíblica, ele aparece mais algumas vezes, relacionado sempre aos eventos em que Davi esteve envolvido. É dessa forma que Jessé é citado ao permitir que o jovem músico Davi fosse à corte de Saul para tocar sua harpa com o intuito de acalmar o rei de Israel que estava perturbado. Inclusive, em conexão a isso, Jessé enviou presentes ao rei Saul, um indicativo de que ele realmente era uma pessoa que desfrutava de uma boa posição social em Belém. A Bíblia registra que Jessé também enviou o jovem Davi ao campo de batalha para levar provisões aos seus irmãos mais velhos que serviam no exército de Saul, e também com o objetivo de receber dele as notícias do confronto contra os filisteus. Foi cumprindo essa tarefa que Davi tomou conhecimento da insolência do gigante Golias e da consequente covardia dos guerreiros israelitas que tinham medo de aceitar o desafio do guerreiro filisteu. A sequência daqueles eventos gravou o nome de Davi para sempre na história, como o jovem improvável que derrotou um guerreiro que parecia invencível. Após ter derrotado Golias, a fama de Davi cresceu muito em Israel. E com ela também cresceu a inveja de Saul. A situação ficou tão insustentável que Saul começou a perseguir a Davi, e o jovem guerreiro precisou fugir. Durante os dias de fugitivo, Davi enviou seu pai Jessé e sua mãe para Moabe, com a intenção de que nas terras moabitas eles ficassem protegidos de Saul. Dessa forma, os pais de Davi ficaram abrigados sobre o domínio do rei dos moabitas. Em várias passagens bíblicas, Jessé é citado em conexão com a linhagem messiânica. Primeiro ainda durante o reinado de Saul, Davi costumeiramente era chamado de filho de Jessé. Essa designação, quando usada por Saul e pelos demais inimigos de Davi, possuía um sentido depreciativo. Mas com o tempo, à medida que o rei Davi teve seu reinado consolidado, essa mesma designação passou a ser uma designação de honra entre os israelitas. Depois, as profecias bíblicas do Antigo Testamento falaram sobre o rebento do tronco de Jessé e também sobre a raiz de Jessé, como indicativo de que o Messias prometido haveria de vir da casa de Jessé. Já o Novo Testamento confirma a veracidade dessas profecias ao contar Jessé
na genealogia de Jesus. Inclusive, o apóstolo Paulo identifica o Senhor Jesus Cristo como sendo a raiz de Jessé.